Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro científico e hoje na nossa segunda-feira de ciência eu quero trazer para vocês um tema que está em evidência em todo o mundo e que deve ser conversado aqui no nosso país com muito carinho, com muita atenção, que é um tema delicado e um tema importantíssimo para a conscientização de todos, o racismo, o preconceito racial. E a leitura da semana pergunta de forma direta: será que a cor do paciente influencia na decisão de tratamento do cirurgião dentista? Trata-se de um estudo randomizado baseado em um questionário publicado por colegas cirurgiões dentistas da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal de Sergipe. Foi publicado na revista Clinical Oral Investigations e no fim da minha apresentação eu vou colocar para vocês o link para que vocês façam o download do artigo e possam ler de forma integral esse material. Esse trabalho foi realizado em 4 cidades, na região sul e na região nordeste. Colegas dentistas avaliaram cirurgiões dentistas da Ativa. Trata-se então de um questionário que eu apresentarei aqui para vocês, baseado em imagens clínicas que nós veremos agora. Vocês estão vendo 2 grupos de imagens. Um grupo de imagens A e um grupo de imagens B. Era o caso clínico A e o caso clínico B, e vocês percebem que o que há de diferente entre essas pessoas, a cor da pele. E vocês observam que existem 4 fotografias. Uma fotografia extraoral, frontal, em que é notável a diferença étnica entre os 2 pacientes, e fotografias intraorais, onde nós podemos ver do lado direito superior, em um premolar, uma restauração extensa com amálgama. Logo abaixo nós vemos que essa restauração apresenta uma infiltração, e na fotografia inferior do lado esquerdo nós conseguimos perceber um molar inferior com a coroa totalmente destruída. Os dentistas eram distribuídos em grupos, dependendo de receber o caso A ou o caso B, era perguntado a eles. Primeiro dado essa seguinte descrição e uma pergunta. Um paciente masculino aos 27 anos com condições normais de saúde bucal foi encaminhado pois está impossibilitado de trabalhar por causa de uma dor de dente por mais de uma semana, palavras do paciente. E a questão segue: o paciente permitiu total liberdade para que você decida o tratamento para ele. Qual seria sua primeira opção de tratamento para aquele dente destruído? Extração, tratamento endodôntico com reabilitação com prótese, ou tratamento endodôntico e restauração com resina. E havia uma outra situação. Na mesma consulta, a restauração em amálgama foi identificada no primeiro pré-molar superior. O paciente permitiu total liberdade para decidir o seu tratamento. Qual seria sua primeira opção de tratamento? Com 4 opções. Uma nova restauração com amálgama, a troca por uma restauração com resina, acabamento e polimento, ou não há necessidade de tratamento. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Voltando para aquela imagem, vocês observam que nas fotografias intraorais também há uma diferença da pigmentação da mucosa. Em um primeiro momento a amostra foi de 637 dentistas, mas um dos colegas declinou, de forma que a amostra dos pesquisadores consistiu de 636 cirurgiões dentistas. E eles foram distribuídos de forma randômica, ou seja, aleatória, em 2 grupos, um grupo A e um grupo B. O grupo A recebeu aquele caso A do paciente branco e foi constituído por 330 dentistas. O grupo B recebeu o caso B do paciente negro e foi constituído por 306 colegas cirurgiões dentistas. Nesses grupos, de 10 a 12 cirurgiões dentistas não indicaram tratamento por falta de uma radiografia, de forma que os pesquisadores ficaram com 320 pacientes analisando o caso A e 294 pacientes analisando o caso B. Entre os resultados, o que é que nós podemos observar? Características dos profissionais que responderam a esse questionário. Nós temos aí o grupo A e o grupo B. O grupo A, mais uma vez lembrando a vocês, que recebeu o paciente branco, o grupo B que recebeu o paciente negro. 132 homens nesse grupo A, 198 mulheres, 131 homens no grupo B e 175 mulheres no grupo B. Questionando sobre a cor da pele dos cirurgiões dentistas, 265 cirurgiões dentistas brancos no grupo A contra 65 dentistas negros. No grupo B, 258 dentistas brancos e 48 cirurgiões dentistas negros.
Eu já quero fazer uma observação aqui sobre a diferença entre a quantidade de cirurgiões dentistas negros e cirurgiões dentistas brancos. E aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, quantos cirurgiões dentistas negros você conhece? Quantos professores de odontologia negros você conhece? Sobre a indicação do tratamento propriamente, o que é que nós vamos encontrar? 85,31% dos dentistas indicaram reabilitação para o paciente branco e 80,95% dos dentistas do grupo B indicaram uma reabilitação para o paciente negro. O tratamento endodôntico seguido da restauração com resina foi indicado por 6,88% dos dentistas do grupo A e no grupo B essa opção de tratamento foi indicada por 12,24% dos dentistas. Sobre a extração, 7,81% dos dentistas indicaram a extração para o paciente branco e 6,8% dos dentistas indicaram a extração para o paciente negro. Aqui nós já podemos fazer algumas observações também. A opção de fazer reabilitação oral ela foi mais frequente para o paciente branco e o tratamento endodôntico seguido de restauração com resina foi mais indicado para o paciente negro. A extração mais indicada para o paciente branco. Em relação àquela segunda situação, daquele dente que tinha uma restauração extensa com amálgama e uma infiltração que era notável pela fotografia, a opção sem tratamento indicado foi frequente em 0,31% dos dentistas do grupo A contra 2,72% do grupo B. A opção de trocar aquela restauração por resina ocorreu em 65,73% dos dentistas do grupo A contra 61,56% dos dentistas do grupo B. Em relação à substituição daquela restauração de amálgama por uma nova restauração de amálgama, nós encontramos que 1,56% dos dentistas do grupo A fizeram essa opção contra 2,04% dos dentistas do grupo B. E na opção de acabamento e polimento, essa foi mais frequente entre os dentistas do grupo B, do paciente negro, em 33,67% das opções feitas pelos colegas dentistas contra 32,4% das indicações dos dentistas do grupo A do paciente branco. O que é que nós podemos analisar já de cara? Para os pacientes negros, a opção de não indicar tratamento foi mais frequente, a opção de trocar aquela restauração por resina ela foi mais frequente para o paciente branco, a troca da restauração de amálgama antiga por uma nova restauração de amálgama foi mais frequente para o paciente negro, e aí vocês já conseguem determinar a diferença entre indicar por uma restauração com resina ou indicar o amálgama. A resina mais indicada para o paciente branco, o amálgama mais indicado para o paciente negro. Como disse a vocês, essa é uma análise muito simples desses dados apresentados, porém no artigo vocês encontram uma análise mais aprofundada com algumas considerações e as principais considerações dos autores eu coloco para vocês a partir de agora. Eles chegaram a conclusões de que os tratamentos indicados para o paciente negro foram menos complexos e mais baratos, mesmo que não houvesse nenhuma informação sobre a condição socioeconômica do paciente, nem no caso A, nem no caso B. O que era apresentado era apenas a fotografia da face do paciente e da boca com os problemas que necessitavam de tratamento. Mas vocês percebem que para o paciente negro foi indicado um tratamento mais simples e mais barato. Os autores fazem uma análise que essa situação clínica apresentada ela não pode replicar a relação entre o paciente e o dentista. E isso é óbvio. É uma análise simples, apenas de percepção. O que os pesquisadores apresentam é apenas uma imagem estática que nada tem a ver com a relação do profissional com o paciente. Não há nenhuma informação de anamnese, nenhuma informação que possa indicar ao profissional as condições socioeconômicas ou as particularidades de cada um, as suas dificuldades financeiras. Portanto, essa situação clínica apresentada, ela não necessariamente representa que os cirurgiões dentistas vão recomendar ao seu paciente negro um tratamento mais barato e simples. Mas a primeira observação, nós vemos que, infelizmente, para o negro é colocado um tratamento mais simples e mais barato, porque acredita-se que assim será mais fácil para ele receber o tratamento e pagar
que o profissional acredita que seja justo. Os colegas pesquisadores também colocam que os profissionais podem estar contribuindo de forma inconsciente para a propagação e replicação da discriminação racial. O que nós percebemos a partir dessa leitura, de forma inconsciente, porém, observando a maior parte da população carente é a população negra, que a maior parte da população que tem dificuldade no acesso à saúde é a população negra, talvez isso, de forma inconsciente, leve os colegas dentistas a acreditarem, pela análise mais rápida e superficial de uma imagem, que aquele paciente negro que apresenta aquelas condições de saúde bucal é uma pessoa mais empobrecida, que se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade. O que é que os autores ainda colocam no artigo? Que o Brasil apresenta graves disparidades sociais, com reflexos sobre piores condições socioeconômicas, piores condições de saúde da população negra. Ou seja, na América Latina, no Brasil, as pessoas que estão mais expostas a essas dificuldades do acesso à saúde, a essas piores condições socioeconômicas, são as pessoas negras, são as pessoas que sofrem mais exclusão, são as pessoas que têm mais dificuldades de oportunidades. Vocês sabem muito bem que as pessoas brancas têm mais privilégios, têm mais facilidades e que a situação para a população negra ela é bem mais complicada. As diferentes escolhas de tratamento do estudo podem ser explicadas por essas desigualdades. Pode ser que o colega cirurgião dentista tenha naquele momento de julgamento colocado uma condição que, se a pessoa é negra, ela tem uma chance muito maior de fazer parte desses números que apontam a desigualdade, e por isso fez uma escolha mais barata e uma escolha mais simples, considerando esses fatores de desigualdade como uma chave para o poder de decisão. As desigualdades podem sugerir ao dentista que o paciente negro não tenha recursos financeiros para pagar pelo tratamento. E essa é uma das principais questões que nós e os mais jovens, você que está agora começando na odontologia, deve refletir. Não é a cor da pele que vai determinar se o paciente tem mais ou menos condições financeiras para pagar o seu tratamento. Não é a cor da pele do paciente que vai determinar se ele tem mais ou menos dinheiro ou se ele mora em um local A, B, C ou D. Não é pela cor da pele do paciente que você vai determinar se a indicação de um tratamento pode ser mais simples ou mais complexa. Existem muitas outras questões que devem ser abordadas, e isso consta em nosso código de ética, que o estabelecimento de um plano de tratamento deve considerar as características da comunidade, deve considerar as características do seu paciente. Na verdade, nosso código de ética coloca logo no comecinho que a odontologia é uma profissão que se preza pela saúde do ser humano de forma indiscriminada. Nós não podemos fazer distinção entre pessoas. Então, por que a cor da pele, através desse estudo e de uma realidade muito simples que você pode diagnosticar em uma conversa rápida com seus colegas, pode determinar a sua decisão de tratamento? Como os autores colocam aqui nesse artigo, talvez porque o cirurgião dentista sabe que a desigualdade no nosso país é muito grande. Daí, quando ele bate o olho naquele paciente branco, ele acredita que aquele paciente pode ter condições de tratamento mais complexos. Quando ele bate o olho naquele paciente negro, pode ser que ele acredite que seja um paciente mais pobre, que tenha mais dificuldades, porque o cirurgião dentista sabe que as desigualdades no nosso país são imensas. E cabe a nós, que estamos construindo o Brasil a partir de agora, diminuir essas desigualdades, por mais que nós estejamos imersos em um sistema muito cruel, muito desigual, em um sistema que hoje, em 2020, aumenta ainda mais as desigualdades. É um mecanismo muito forte que alimenta desigualdade e desigualdade de todo tipo. Mas agora, nesse momento, não adianta simplesmente dizer todas as vidas importam. Sim, elas importam. Mas nesse momento é importante que cada um de nós levante a sua bandeira para entender que as vidas negras importam e que basta de tanta desigualdade. Nós não podemos alimentar um sistema que aumenta essa desigualdade, que aumenta a distância entre as pessoas. E nesse artigo nós vemos que existe ainda essa percepção. E essa percepção ela só existe porque há algo muito poderoso alimentando para que essa percepção se mantenha
da mesma maneira que esse sistema nos trouxe pessoas que alimentam essas desigualdades. E como disse o cineasta Michael Moore, muitas vezes o sistema nos coloca essas pessoas e de alguma forma é importante analisar a partir da chegada dessas pessoas ao poder, dessas pessoas que controlam esse sistema vivo, para nós entendermos, nós devemos combater o sistema que nos traz essas pessoas. A leitura do artigo pode ser feita de forma integral se vocês acessarem esse link que eu disponibilizo aqui para vocês.